E aí, pessoal, olha só. Até agora, todo mundo aplaudindo a grande exibição do Flamengo na vitória por 8-0 em cima da equipe do Vitória. Realmente uma exibição que merece aplausos. E um dos ápices dessa exibição foi exatamente o atacante Pedro, autor de 3 gols e realmente jogou pra caramba. O atacante do Flamengo, né, que andou tomando bronca recentemente. E eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho para mostrar que, de certa forma, o Pedro acaba sendo o centro das atenções do Flamengo nos seus momentos mais decisivos desde 2023. Você quer entender por quê? Fica aí comigo um pouquinho, que já já eu falo. Porque antes, eu vou fazer aquele pedido de sempre, né? Pô, por favor, deixa aquele like aí no vídeo, para que ele chegue a cada vez mais número de pessoas, um número maior de pessoas. Por favor, toque o dedo no sininho aí para que as pessoas possam receber as notificações, para que você possa receber as notificações dos vídeos. Hypa esse vídeo também para que ele suba no ranking de indicação do YouTube e assim várias pessoas poderem receber esse conteúdo. Esqueci alguma coisa? Esqueci. Compartilhe o vídeo com seus amigos aí nos canais de WhatsApp, nas listas de transmissão que você faz parte. Enfim, manda esse vídeo aí para todo mundo, para que as pessoas possam compartilhar esse nosso conteúdo aí e cada vez mais a gente possa falar de Flamengo, tá legal? E sobre o Pedro, hein? Por que o Pedro ele suscita as grandes atenções do Flamengo de 2023 para cá? Eu vou explicar direitinho para vocês entenderem. Se a gente voltar no tempo, a gente vai ver que em 2023, o soco que o Pedro levou do preparador físico do Flamengo, argentino, que participava da comissão técnica do Jorge Sampaoli, aquele soco mudou a história do Flamengo na competição. Em primeiro lugar, porque, obviamente, acabou o clima para o treinador argentino, né? Um jogador agredido dentro do vestiário acabou totalmente com um ambiente positivo que poderia haver dali para o final da temporada. Esse episódio aconteceu em julho de 2023, como eu estou colocando agora aí na tela. Naquele momento da competição do Campeonato Brasileiro, o Flamengo vinha até numa boa recuperação e mostrando uma qualidade de jogo melhor. Muita gente até acreditava que o trabalho do Sampaoli, que era relativamente bem criticado, pudesse melhorar a partir dali, mas ali desceu ladeira abaixo. O Flamengo, inclusive, caiu na Libertadores e o Pedro teve participação nessa queda também, porque eu explico aqui. A agressão ela foi motivada por um ato de indisciplina do Pedro. Evidentemente, o preparador físico foi demitido. No entanto, o Pedro também foi punido pelo ato de disciplina. Qual foi o ato de disciplina? O treinador, ou melhor, o preparador físico, mandou o Pedro ir para campo, fazer um trabalho de preparação. O Pedro se recusou, o preparador se revoltou, aplicou o soco no Pedro. Obviamente, isso jamais deveria ter sido feito, mas a direção do Flamengo levou em conta o ato de indisciplina do Pedro. Resultado, o Pedro foi retirado da relação do jogo do Flamengo contra o Olímpia do Paraguai, naquela Copa Libertadores. O jogo de ida no Maracanã. E a ausência do Pedro pode ter feito muita falta, porque o Flamengo venceu só por 1-0, né? Sem o seu centroavante, sem o seu goleador, e no jogo de volta perdeu por 3-1 e acabou desclassificado na Copa Libertadores. Aí o clima ficou ainda mais inaceitável, mais irrespirável, e aí foi só ladeira abaixo, e aí o Sampaoli foi demitido logo depois da derrota na final da Copa do Brasil para o São Paulo. Em 2024, qual foi a situação? Aí o Pedro não teve culpa de nada, coitado. Ele foi convocado para a Seleção Brasileira de Futebol e num dos primeiros treinos pela seleção, ele sofreu a lesão de ligamento cruzado anterior no joelho, que o tirou praticamente 1 ano de campo, né? E qual foi a questão ali? O Flamengo vinha bem, né? O Flamengo vinha, pelo menos assim, não em termos de jogo, mas em termos de pontuação, de resultado, o Flamengo vinha bem. Você há de se lembrar, sob o comando do Tite, o Flamengo era líder do Campeonato Brasileiro e tinha atravessado aquele período de Copa América em que o Flamengo perdeu vários jogadores muito bem. O Flamengo não perdeu muitos pontos e continuou ali na briga pelo Campeonato Brasileiro quando voltam os seus jogadores. E aí havia uma perspectiva muito grande de que realmente o Flamengo fosse, né, em frente no Campeonato Brasileiro e conseguir alguma coisa boa nas Copas. Mas o resultado não foi bem esse. O Pedro se machuca, o Pedro era a grande referência do time montado pelo Tite, e aí o que aconteceu com esse episódio? O Flamengo perdeu o controle da situação. Logo depois o Flamengo também foi eliminado da Copa Libertadores. Esse episódio do Pedro aí, como vocês podem ver, aconteceu em setembro do ano passado, setembro de 2024.
E logo depois o Flamengo enfrentou o Peñarol pelas quartas de final da Copa Libertadores. O Flamengo havia avançado nas oitavas, tinha eliminado o Bolívar, da Bolívia, com a participação do Pedro em um dos jogos, no jogo exatamente aqui do Maracanã. Mas contra o Peñarol, o Pedro já não pôde jogar por conta da lesão, e aí a temporada do Flamengo foi ladeira abaixo, ladeira abaixo, ladeira abaixo, até que chegou o Felipe Luiz, já na retinha final aí para disputar as semifinais da Copa do Brasil, para salvar pelo menos uma taça, né? Com o Tite, o Flamengo desperdiçou a chance do Brasileiro e desperdiçou também a chance da Libertadores. E esse ano de 2025, mais uma vez, o Pedro é o protagonista de um episódio que pode ser que mude o destino do Flamengo. Mas dessa vez, pelo menos, positivamente, né? A gente volta a julho, quando o Felipe Luiz perdeu completamente a paciência com o desempenho do treinador nos treinamentos, com o desleixo que o Pedro mostrava nos treinamentos, e deu uma bronca pública durante a coletiva, né? Você viu ali, né? O Pedro foi, socou o Pedro na entrevista coletiva e mexeu realmente com o ego do jogador, porque o modelo do Felipe de jogo exigia um centroavante mais participativo, que não ficasse só paradão na área, tentando ali aproveitar as chances de gol. Não. Precisava de um jogador que fosse muito mais participativo, no sentido de se movimentar pelo gramado e no sentido de participar do processo de defesa, no processo de marcação. Aliás, foi o que a gente muito viu ontem, ou melhor, anteontem, com o Pedro no desempenho, no grande desempenho contra o Vitória da Bahia. E a partir dali não sabia o que ia acontecer, né? A gente não sabia se o Felipe Luiz ia perder o controle do grupo, se ia perder o vestiário, se o Pedro ia se entregar de vez e não ia mais conseguir voltar ao time. Mas o jogo de ontem, principalmente, coroou essa mudança de postura do Pedro. Realmente ele sentiu a bronca, a gente nem sabe o que vai acontecer para o ano que vem, se o Pedro vai querer ou não ficar no Flamengo. Mas o fato é que realmente a postura dele melhorou, ele se mostra muito mais participativo, e assim, o que o técnico falou que ia acontecer, está acontecendo, né? Com esse Pedro modificado, ele não só faz os gols, como atua muito melhor para o coletivo da equipe. E mais uma vez, um episódio chave, e que tem a participação direta do Pedro, que tem a participação do centroavante rubro-negro como protagonista da situação, parece interferir diretamente no destino da temporada do Flamengo. Só que dessa vez positivamente. Exatamente no momento em que o Pedro se mostra mais participativo, né, e mais coletivo, né, para o padrão de jogo do Felipe Luiz, acontece também o encaixe do meio-campo do Flamengo com a participação de Saúl, Jorginho, Arrascaeta e os jogadores de lado do campo, Plata e Samuel Lino, esse principalmente, estão produzindo para o Flamengo uma verdadeira revolução nessa temporada. Mas lá atrás, o episódio do Pedro pode ter tido imensa participação. Quando é que a gente vai saber disso? Em dezembro, quando terminarem as competições. E espero eu que o Flamengo carregue para a Gávea mais 2 taças, a do Campeonato Brasileiro e a da Libertadores. E aí a gente vai ficar com essa coincidência histórica, né, de que durante 3 anos seguidos o Pedro teve participação em 2 anos, de certa forma, negativa. E agora a gente espera esse 2025 de forma positiva no destino do Flamengo na temporada. Tá bom, gente? Relembrando, hein? Por favor, deixa teu like. Por favor, deixa o teu like e também compartilha esse vídeo. E também aí toca o dedo no sininho para que você ative as notificações, para que você receba aí no seu celular, na sua plataforma, sempre que eu postar um vídeo, que você receba o aviso para que você possa aí assisti-lo e também compartilhar com seus amigos para que todos possam receber esse conteúdo e a gente, como eu já disse aqui algumas vezes, consiga formar uma grande comunidade de debates sobre tudo que for relacionado ao Clube de Regatas do Flamengo. Tá bom, gente? Obrigado aí por tudo. Mais uma vez, estamos juntos e estamos de volta sempre, hein? Um grande abraço.